Começa agora. Pré-jogo Esporte Imagem. Fala, nação rubro-negra, aqui quem fala é Gustavo Arlen. Está começando mais um Esporte Imagem, um pré-jogo falando sobre Esporte Chapecoense, que vai rolar hoje às 19 horas na Arena de Pernambuco. A gente pede de antemão desculpa a vocês por não ter, de fato, vídeo. A gente não está aparecendo por questões de logística e problemas, a gente não pôde fazer vídeo, mas para você não ficar sem informação, a gente trouxe um plano B para você ficar muito bem informado com relação a esse jogo que vai rolar, beleza? Vamos pincelar rapidinho sobre o jogo contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, que a gente massacrou Curitiba, ganhando de 3-0. E vamos pincelar rapidinho sobre o caso de Diego Souza, que ele já retornou aqui para Recife para recomeçar os seus trabalhos no esporte. Então, meus queridos, falando sobre Esporte Curitiba, Esporte massacrou o Curitiba lá no Couto Pereira. Jogou muito bem, levou pressão e tal, mas jogou muito bem, no seu geral jogou muito bem. Grandes atuações de Mena voltou com tudo da Copa das Confederações, né? Então, o que é que vocês acham, a sua opinião de vocês com relação ao jogo contra o Curitiba? Eu acho o seguinte, no jogo contra o Curitiba, o Sport fez um primeiro tempo muito bom, perdeu algumas chances, perdeu a chance até de ampliar o placar, de matar o jogo, só que aí no segundo tempo eu acho que a gente sentiu muita falta de Patrick. Deu muito espaço no meio campo e também o time cansou, teve problema físico. Aí eu acho que a gente soube sofrer, né? A gente levou uma pressão, mas foi aquela pressão que teve uma ou duas chances claras pro Curitiba só. Foi mais pressão de posse de bola. Aí no final a gente soube controlar, o Lucha acertou nas substituições, botou o Rogério, que acertou o time, deu velocidade, a gente conseguiu sair no contra-ataque, que a gente não estava conseguindo antes da entrada dele. Eu acho que foi isso que fez a gente vencer o jogo. É uma vitória que ilude um pouco, né? Porque a gente vê que, acho que não seria exagero dizer que essa foi a melhor partida do esporte no brasileiro, né? É um 3-0 incontestável, apesar de poder ter matado o primeiro tempo, como o nosso amigo Elele falou. E a gente espera que a expectativa do jogo contra a Chapecoense é que seja uma repetição dessa atuação, né? De maneira mais segura ainda, pelo fato de jogar em casa. O esporte já encontrou um padrão para poder jogar fora de casa? Sem dúvida, porque você vê que mesmo na ausência do Diego Souza, ele se manteve fiel ao modelo de jogo, né? Colocou o Everton Felipe na frente e a gente vê que o garoto realmente se encontrou em termos táticos, né? Jogou muito bem ao lado do Mena, embora o chileno tenha sido melhor em campo. Enfim, eu acho que a expectativa é de seja uma repetição, não só da atuação, mas também do esquema tático, né? Acredito que ele mantenha o Mena junto com o Sander ali na esquerda, só com a adição do Diego Souza, que acredito que deve jogar como titular nesse jogo. Como eu venho falando nos pré-jogos anteriores, os 3 pontos sempre são importantes, mas eu acho que o que está sendo mais importante para o esporte é manter o padrão de jogar, tanto fora de casa como dentro de casa, do mesmo jeito, partindo para cima, agredindo, não esperando, porque sair 100 pontos, a gente já está saindo 100 pontos, e já vai para lá 100 pontos. Então não custa chegar lá e agredir e tentar vencer. E é isso que o Lucha vem fazendo. Eu acho que, além de Mena, o grande destaque dessa partida foi Luxemburgo. Eu acho que foi de grande inteligência ele colocar Mena mais à frente, junto com o Sander. A gente ficou com uma consistência defensiva, principalmente no primeiro tempo. Ótima, porque Sander soube segurar lá atrás, com a ajuda de Mena também. E, ofensivamente, Mena destruiu, né, no primeiro tempo. Antes de fazer o gol, inclusive, ele já tinha dado uns 2, 3 passos, deixando os caras na cara do gol. Acho que foi importante. Então, com esse resultado, o Sport consegue pisar na zona da Libertadores. O Mundial é realidade? Olha, é muito cedo para falar qualquer coisa desse Campeonato Brasileiro, né? Até porque ainda tá muito embolado. Tanto é que o Sport, com essa vitória, ganhou várias posições. Então a gente tem que esperar um pouco. Eu acho que a sequência do Sport é boa, de jogos agora. É uma sequência que dá para ganhar pontos tanto dentro de casa como fora. Eu acho que a gente pode sonhar com a Libertadores. Agora a gente não deve prever que isso vai acontecer de verdade. Seria manter os pés no chão, né? Não se iludir, como eu falei aqui, tirando a resenha, mas a gente tem que manter os pés no chão. O Sport tá numa boa caminhada e pode chegar lá, né? Mas assim, a mentalidade é outra, né? Eu não me lembro do Sport ter vencido 2 vezes fora de casa de maneira seguida, né? Então assim, a chegada do Luxemburgo, ela mostra isso. O pensamento é outro. E mais importante que isso é o fato do Sport ter feito 1-0 lá no Couto Pereira e ter continuado a atacar. Ele não se, não se acomodou apenas com 1-0, né? Ele realmente partiu para o ataque para matar logo o jogo. Então assim, a expectativa ela é boa. É uma vitória que, assim, abre aspas, ela ilude muito, né? Não sei se é realidade, mas a minha passagem para Marrocos já está comprada, tá? Mas, falando sério, acho que esse ano vai dar bom. A mentalidade é outra. O Sport deve vencer mais jogos fora de casa. Pelo menos a gente crê nisso, né? E vamos para cima.
Esporte Imagem. Aqui o apoio é incondicional. É isso aí. E depois desse jogo, vai rolar o jogo entre Sport e Chapecoense na Arena de Pernambuco às 19 horas. Vai rolar hoje. A Chape não vem num momento muito bom. Inclusive, vale mencionar que a lei do ex pode estar presente, né? A gente sempre tem que estar alertando, né? Sempre, porque Leandro Pereira, Marquinhos, Apodi, Reinaldo, então, Luiz Antônio. Então, tem muito jogador que jogou no esporte e pode nos prejudicar. Mas tirando a piada da lei do ex, é um jogo que é um time que oscila bastante, né? Entre vitórias e derrotas. Ultimamente tem vindo com mais derrotas do que com vitórias. 6 jogos sem vencer. Desses 6 jogos sem vencer, são 4 derrotas, incluindo o jogo que eles fizeram da Sul-Americana. Eles vêm num momento bem ruim. Eu acho que tem uma vitória nos últimos 9 jogos. Eles estão com o técnico novo. Eutrópio provavelmente não vai poder ficar à beira do campo, só se ele conseguir um efeito suspensível, que ele ainda tem uma suspensão da época do Santa, que ele foi expulso no jogo do Santa e ele tem 2 jogos de suspensão, então a gente não sabe ainda se ele vai poder ficar à beira do campo. Eu acho que a grande questão aí nesse jogo do Sport é que o Sport vai pegar uma defesa diferente das que tem pegado ultimamente, que é uma defesa mais fragilizada. A Chape é um time que faz muitos gols e toma muitos gols, então o Sport tem que saber explorar isso. O Sport é um jogo diferente, é onde o Sport vai ter que propor o jogo. A Chape com certeza não vem para agredir o Sport logo de cara, a não ser que precise do resultado durante o jogo. Então o Sport tem que tomar muito cuidado. Eu acho que também que o grande desfalque da Chapecoense é Rossi, que está suspenso, então isso já ajuda também o Sport. A Chapecoense, falando em termos de postura, ela deve vir com a proposta de contra-ataque, né? Não só pelo fato de jogar fora de casa, mas também porque o esquema tático ela te oferece isso, né? Em termos visual, assim, porque é um time que joga no 4-3-3 com 2 atletas abertos, o Rossi e o Arthur. O Rossi não joga, mas ele deve substituir por outro atleta da mesma característica, e é um time que oferece outro tipo de jogo, né? Diferente do Coritiba, né? Um time que é mais para contra-ataque e que também vem constante, assim como vinha a equipe do Coritiba, que também não ganhava há um bom tempo. Esporte Imagem. Aqui o apoio é incondicional. A gente vai abrir agora para a pergunta do internauta aqui no Twitter. Uma pergunta do Brunão Veríssimo. Ele pergunta o seguinte: como o Sport vai atuar diante da Chape? Um time altamente constante que perde e ganha na mesma intensidade. E aí, como você acha que vai ser a postura do Sport? A postura do Sport vai ser partindo para cima, porque, né, a gente sabe que o Sport se sente muito confortável na Arena de Pernambuco. Né? O Sport ganhou mais do que perdeu na Arena de Pernambuco. Se não me engano, só perdeu só uma vez na Arena de Pernambuco. Só pro Flamengo, 1-0, não foi? Sempre dá bom público lá. E sempre dá bom público. É praticamente a segunda casa do Sport. O Sport realmente se porta muito bem na Arena. Pra gente não é muito campo neutro. Eu acho que o Sport vai conseguir explorar isso. Tem gente do elenco que jogou lá e tá acostumado, sabe como é que é. Eu acho que o Sport vai dar bastante liga e vai poder colocar uma boa pressão na Chapecoense. A gente tem muita chance de sair com a vitória. Eu acho que até um campo que facilita o estilo de jogo do Sport, que é um jogo mais de toque de bola, controle, triangulação, saída e velocidade. Eu acho que o gramado da ilha tem atrapalhado um pouco o Sport. Eu acho que isso ficou evidente no jogo contra o Atlético Paranaense, contra o Arsenal no Sarandi, que o campo atrapalhou, muita gente escorregando, a bola parava. Eu acho que a arena, como eles sabem, é um tapete, então facilita para o estilo de jogo, né, do Sport, que é mais toque de bola, mais velocidade. Acho que não tem muito segredo não. O Sport atuando em casa, vindo de 5 jogos, na verdade 6, né, contando com o jogo contra o Atlético Mineiro, vindo de 6 jogos sem perder, a tendência é realmente partir para cima, né? E além disso, um dado curioso também é o fato de o Sport não levar gol a 5 jogos, né? Então tem também essa expectativa. Será que o Sport vai permanecer assim? Será que o Sport leva gol? De qualquer forma, mesmo que o Sport leve gol, né? Até porque o time da Chapecoense é um time que marca bastante gol, mas também leva. Acho que o setor defensivo tem que ser exaltado, né? Independente disso. É um setor que, apesar do rodízio que o Luxemburgo tem feito com o Duval e com o Henriques, o Sport tem atuado bem de maneira defensiva, né? É um time que tem evoluído não só como um todo, mas principalmente sua parte defensiva, que começa de lá, né? E, enfim, se tiver que dar algum palpite, acho que seria um 2-0 seguro, né? Esporte Imagem. Aqui o apoio é incondicional. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a escalação do Sport. O Sport deve ir a campo com Magrão, Samuel Xavier, Henriques e Ronaldo Alves. Aí vai ficar a dúvida se ele vai continuar com o mesmo esquema do último jogo. Se continuar, será Sander e Mena mais avançado. Aí vem
Patrick, que a gente não sabe ainda se joga por conta do... Saiu no primeiro tempo, saiu no intervalo do jogo do último jogo, veio de lesão, então não é certeza que jogue. Se não atuar, a gente sabe que o substituto é o Rodrigo, né? Rodrigo. Rodrigo tá dando conta. Richelli, aí no meio, provavelmente Everton Felipe continuará. Aí Osvaldo, André e Mena, na esquerda. Na ponta esquerda. Então, dizendo essa escalação, vocês já adiantam que provavelmente Diego Souza não vai entrar como titular, né? A gente já pegando já logo esse gancho da situação do Diego Souza. Diego Souza voltou anteontem à ilha de madrugada. Gustavo Dubê já deu explicações sobre, né? Falando que confia muito no profissionalismo do Diego. O Diego deixou claro que realmente queria ficar aqui e deixou de fato de lado qualquer negociação com o Palmeiras. Eu acho que Gustavo Dubê foi bastante sincero com relação a isso, mas logicamente a situação em si ele deixou coberto, né? Logicamente para não expor o atleta, né? Mas a princípio, diante da nossa fala e diante do que vocês falaram, a princípio não entraria de frente nesse jogo, né? Acho que fica difícil prever porque, assim, é indiscutível que Diego é o melhor jogador do time. Tecnicamente é. Então, a gente fica difícil porque, por exemplo, contra o Coritiba, não era esperado que Patrick não jogasse, porque ele vinha de lesão e não vinha treinando. Fez teste no vestiário e jogou. Então a gente não sabe. Provavelmente, Diego vai pro banco, mas a gente não tem uma certeza. Eu acho que o mais provável que aconteça é que Everton Felipe continue jogando. Eu acho que Everton Felipe continuará independente de Diego. Será deslocado pra ponta, Sander sairia para Mena voltar para lateral esquerda, ou o próprio Mena sairia, e isso vai dar a opção do Lucha. Apesar de não ter também certeza, assim como vocês, da escalação do Diego Souza, eu já tenho um palpite um pouco diferente. Eu acho que ele deve jogar, acho que o Lucha não vai abrir mão dele, não. Se ele tivesse que ser poupado, ele já foi poupado, né? Aí você pode abrir aspas, contra o Coritiba. Então acho que o Diego Souza deve jogar, mesmo não tendo certeza. Mas assim, é como eu falei, o mais importante é que ele deve manter o esquema, né? Aquelas duas linhas de quadra ali, um time bastante compacto. E acho que o Everton Felipe vai sair justamente por ele ter atuado na posição de Diego, um pouco mais à frente, um pouco mais como meio ali, um meio atacante, na verdade, né? Acho que ele não vai abrir mão do Osvaldo aberto e nem o Mena aberto juntamente com o Sander, que foi assim, dá pra gente dizer que foi um nó tático que o Luxemburgo deu no Pachequinho contra o Coritiba. Então acho que deve permanecer esse esquema junto com o Diego, mas a gente não tem essa certeza, né? Com Diego ou sem Diego, o Sport demonstrou muita personalidade contra o Coritiba, inclusive, né? A vida sem Diego. Exatamente, mas assim, logicamente a gente sabe a extrema qualidade do Diego e o quanto ele é importante taticamente para o nosso time e do quanto que ele colabora também para o Sport em si, né? Então, diante de toda essa história, né, toda essa confusão que aconteceu, logicamente não eximando da responsabilidade dele, que ele realmente vacilou um pouquinho de não ter ido treinar, de não ter ido para o jogo e tudo mais. Entretanto, deve ter sido um problema realmente muito pesado, não vamos entrar no mérito do problema, provavelmente deve ter tido. A gente espera que ele retorne, que esse determinado problema pessoal não influencie no rendimento dele, que ele possa retornar ao esporte focado novamente, ele numa boa crescente como ele estava vindo, e ele supere esse problema pessoal, conseguindo ter boas atuações pelo esporte, que é assim que ele vai ser feliz e a gente também vai ficar feliz também. Entretanto, ele deve explicações à diretoria e não ao torcedor. O problema pessoais, ele que resolva, ele que se entenda, né? O fato dele ter faltado ao treino realmente foi um erro, né? Mas eu acho que não cabe à torcida, apesar de a gente saber que a torcida é passional, mas não cabe à torcida e muito menos a dirigentes, e aí óbvio que não creio que eles terão essa atitude de extremizar e achincalhar o jogador, né? Ele é humano e erra como todo mundo, né? Deve ter pensado, deve ter balançado com a proposta do Palmeiras, mas o fato é que ele é jogador do esporte. Então, se ele errou como todo jogador erra, como todo ser humano erra, e a gente espera que ele já acabe com isso já fazendo gol no próximo jogo, né, contra o Chapecoense. Eu acho que Diego, a importância dele é indiscutível, então a gente tem que deixar isso de lado agora, pensar nos próximos jogos. O esporte tá bem e espero que Diego entre nessa mesma tônica do esporte bem, até porque antes eu acho que quando o Sarandi ele não foi tão bem, mas antes ele vinha muito bem, ele jogou bem contra o Santos, jogou bem contra o Atlético Mineiro, foi muito bem, então a vida que segue. Não tenho dúvidas de que Diego vai continuar representando muito bem o Sport Clube do Recife, como ele sempre fez, dando cara a tapa na imprensa, jogando a bola que gosta de jogar e se sentindo bem aqui. Eu espero que ele supere tudo isso e ele continue essa linda trajetória que ele construiu no esporte. Esporte Imagem, aqui o apoio é incondicional. Então a gente se encerra
Muito obrigado aos amigos Elial e Arcanjo por participarem do nosso programa mais uma vez. A gente pede mais uma vez desculpa a vocês por não ter a imagem da gente propriamente dita. Eu sei que a gente é bonito pra caramba. Bonito pra caramba, não teve a imagem, mas como por questão de logística e problemas, a gente resolveu ter um plano B, e o plano B era ter em áudio, para justamente você não ficar sem nenhum tipo de informação. Chega lá no jogo contra a Chapecoense, apoia lá o Sport. Eu sei que é longe na arena e tal, mas tá com ingresso promocional, então chega lá, aproveita. E Arcanjo já comprou dele, né, Arcanjo? Já, enfrentei uma fila mais de 2 horas, mas é isso, né? Amor pelo clube é isso que a gente recebe, mas tudo bem. Eliário também já tá com o ingresso pronto já. Comprei, vou pro jogo. É isso aí, só eu que não vou porque eu vou estar infelizmente ausente, mas estarei de longe assistindo o jogo do Sport e acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se você gostou desse formato, a gente pode até expandir isso depois, né? Pensar bem. Se você gostou desse formato também, comenta nas redes sociais, sugestione, critique, elogie. Então dê o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse vídeo ou esse áudio, não é isso? Então segue a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Segue a gente lá no Sport Imagem. Acompanhe tudo que rola sobre o maior do Nordeste, ok? Então, pelo Sport Tudo e até a próxima, meus amigos. Sport Imagem. Aqui o apoio é incondicional.